Olá, meus queridos, meus amados, a graça e a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Que bom estar com você mais uma vez, poder abençoar a sua vida com a palavra de Deus poderosa. Eu sou o pastor João Antônio. É um prazer muito grande poder juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre a luta da carne e o fruto do Espírito. Em Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe, falar do fruto do Espírito e falar da nossa luta contra a nossa carne é falar de algo que nós enfrentamos diariamente, que nós enfrentamos todos os dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, ele fala assim: todos os dias eu esmurro o meu próprio corpo. Eu esmurro o meu próprio corpo para que, pregando aos outros a palavra, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha a luta que Paulo fala que ele enfrenta todos os dias, tendo que esmurrar o próprio corpo. Paulo está falando de esmurrar, na verdade, os seus desejos carnais, os seus apetites carnais, a carne, a sua natureza humana que nele habita. Sabe por quê, queridos? Porque algumas pessoas entendem mal o novo nascimento, que pensa que quando nós nascemos de novo, Jesus falou com Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então eles pensam que quando nós nascemos de novo, o velho homem, ele morreu, está morto, acabou. Então eu não vou ter mais desejo pecaminoso, eu não vou querer mais fazer as coisas erradas. Agora só tem paz, só tem amor, só tem bondade, só tem alegria dentro de mim. Não é verdade. Agora eu tenho uma natureza a mais. Eu tenho a natureza do Espírito, porque até então eu só tinha a natureza da carne. Mas agora eu tenho a natureza do Espírito para se opor à natureza da carne. Esses dias eu estava vendo uma frase na rede social que ela dizia assim: o evangelho que não muda o caráter das pessoas não pode ser chamado de evangelho. E eu olhei aquela frase, achei bonita, né? Mas depois eu estive pensando, não, ela não está correta. Porque o evangelho não muda o caráter das pessoas. Porque se mudasse, pronto. Então, a partir do momento em que o evangelho de Cristo entrou na minha vida, então agora eu não tenho mais vontade de fazer as coisas erradas. Eu não tenho mais de vontade de xingar alguém que vem contra mim. Eu não tenho mais vontade de me vingar de alguém
que me fez o mal. Na verdade, o que o Evangelho faz, ele me educa. O Evangelho me diz, não, você não pode fazer isso. Mesmo que você queira, que esteja com vontade de fazer, você não pode fazer. O Evangelho, ele me disciplina. O Evangelho, ele é como se ele colocasse um freio em mim, dizendo, não, você não pode fazer a vontade dessa sua natureza caída que está mandando você fazer aquilo que é errado. Então, o Evangelho, ele não anula a minha carne, ele não anula a minha natureza, a natureza má que eu herdei, que eu trouxe como herança, que as pessoas trazem como herança desde Adão. Que Adão, ele nos deixou como herança essa natureza, né? A natureza adâmica que nós trazemos dentro de nós. Então o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 24, ele fala que nós temos que crucificar. Ele falou assim, olha, eu crucifiquei a minha carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, nós temos que crucificar, pregar na cruz a nossa carne, para ela não mandar na nossa vida, para ela não dominar a nossa vida no dia a dia. Pregar significa que você vai ter que negá-la todos os dias. Aí que também vem o erro, porque quando as pessoas pensam que uma vez você tendo crucificado a sua carne, então ela já está crucificada e pronto, acabou. Não, querido. Você vai ter que crucificá-la todos os dias. Todos os dias eu tenho que crucificar a minha carne. Todos os dias eu tenho que crucificá-la com as suas paixões e concupiscências. Pense nessa luta contra a carne. Pensa que é como uma plantação. Você vai lá, prepara a terra, você põe fogo para queimar a erva má, a erva daninha que tem nela, e passa o arado e planta lá a semente daquilo que você quer colher, seja do milho, do feijão, do arroz, ou de outra plantação que você quer colher. Mas se você deixar para lá, o mato vai nascer de novo e ele vai sufocar a plantação que você plantou. Você planta boa semente, mas depois, quando você vai lá ver, além de ter nascido a boa semente, nasceu também os espinhos, nasceu a erva daninha. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele fala sobre a parábola do bom semeador, do semeador da boa semente, que diz que o semeador semeou a boa semente na terra, e parte dessa semente caiu em terra de espinhos, ou seja, terra onde havia ali naquela terra a semente do espinhal. Nasceu a planta boa, mas também nasceu o espinho. E o espinho não precisou de ser plantado, ele já estava lá na terra. Ou seja, é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando em Romanos capítulo 7, verso 18 e verso 19, ele fala da sua luta. Ele fala assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, é uma luta, eu tenho que lutar para poder fazer o que é certo. Eu tenho que lutar para fazer aquilo que agrada a Deus. Mas o mal não. O mal já está dentro de mim. E se eu descuidar um pouquinho, eu vou estar fazendo as coisas erradas.
E não importa quanto tempo de cristão que você já tem, não importa se você falar, já tem 10 anos que eu sou crente, já tem 10 anos que eu sirvo a Jesus, já tem 20, 30, 50 anos, 80 anos que eu sirvo a Jesus. Se você descuidar, você vai fazer o que é errado. Sabe, você vai ter que viver lutando todo esse tempo para poder fazer o que é certo. Você vai ter que crucificar a sua carne todos os dias. E todos os dias você vai ter que podar. Você vai ter que cortar o espinho, que é a natureza da carne. Porque senão ele vai crescer e vai sufocar a boa semente. Sabe, eu conheci pessoas que no passado eram cheias do Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito, pessoas maravilhosas, mas hoje está cheio de prostituição, cheio de mentira, cheio do pecado na vida delas. Sabe por quê? Porque se descuidaram, acharam que uma vez cheio do Espírito, estariam cheios do Espírito para sempre. Não, e não é. Ou seja, tem que lutar todos os dias. Para você permanecer cheio do Espírito, você tem que alimentar o Espírito na sua vida. É como um fogo que você acende e tem que continuar colocando lenha. E colocar mais, e colocar mais, e colocar mais, e sempre estar colocando lenha nesse fogo. No momento em que você descuidar e não colocar mais lenha no fogo, o que vai acontecer? O fogo vai apagar. Essas pessoas esqueceram de colocar lenha no fogo. Deixaram de cuidar para continuar cheios do Espírito Santo. Deixaram de alimentar o Espírito na vida delas. Como nós alimentamos o Espírito na nossa vida? Com oração, com jejuns, com a palavra de Deus, com o nosso bom testemunho e a luta diária para que nós possamos permanecer cheio do Espírito. O apóstolo Paulo falou: enchei-vos do Espírito. Isso é um mandamento para todo dia. Todo dia eu tenho que me encher do Espírito. Todo dia eu tenho que me encher do Espírito. Uma vez que eu me enchi do Espírito, não significa que eu estarei sempre cheio do Espírito. Não. É um mandamento para todo dia. Todo dia eu preciso de cuidar para que eu possa permanecer cheio do Espírito Santo. Porque aquele fogo que eu acendi ontem, hoje ele pode estar apagado se eu não coloquei mais lenha nele. Assim é a nossa vida no dia a dia. Ou seja, quando Paulo escreve essa palavra aos Romanos, no capítulo 7, versos 18 e 19, e que ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. Paulo já tinha mais ou menos 23 anos mais ou menos que ele já era convertido, 23 anos mais ou menos que ele já era um cristão, e ele falou que ele continuava lutando para fazer o bem, que ele continuava lutando para fazer o que é certo, para anular a carne na vida dele. Por isso que ele fala: miserável homem que sou. Será que a vida toda eu vou ter que lutar contra essa natureza má? Sim, queridos, a vida toda nós vamos ter que lutar contra essa natureza má, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito e não produzir as obras da carne. Então, é uma luta que nós teremos a vida toda. Vamos lutar, queridos. Vamos vigiar. Por isso Jesus falou: vigiai.
vigiai e orai, porque o Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente descuidar, a carne vai sufocar o fruto do Espírito em nós, e aí as pessoas vão olhar e, em lugar de ver o fruto do Espírito, vão ver as obras da carne. Não desista de lutar, não desista de cuidar cada dia para podar as obras da carne na sua vida e para regar o fruto do Espírito, para alimentar o seu espírito, para que ele possa sempre estar produzindo mais e mais fruto: amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vai ser uma vida de luta. Se você morrer com 80 anos, vai ser 80 anos de luta. Se você morrer com 100 anos, serão 100 anos de luta, sempre lutando, porque o dia que você deixar de podar a natureza má da sua carne, infelizmente, ela vai sufocar o fruto do Espírito em você. É uma luta constante, mas eu dou graças a Deus pela palavra do apóstolo Paulo, que ele diz: aquele que começou em vós a boa obra, ele vai completar esta boa obra até o dia de Cristo. No dia que nós partimos deste mundo, ou então o dia que nós partimos desse mundo, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento da igreja, aí a partir desse dia nós não vamos mais precisar de lutar contra o mal que há na nossa carne, porque nós teremos então um corpo transformado, no qual a carne não tem mais poder sobre ele. Mas enquanto nós estivermos vivos, eu te digo, não descuide da sua vida de oração, não descuide de estar sempre lendo a palavra do Senhor, não descuide de estar sempre se vigiando. Vigia sua boca, vigia os seus olhos, vigia mesmo a sua natureza, vigia para que você não venha estar dando um mau testemunho e aí, em vez de produzir o fruto do Espírito, produzir as obras da carne. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, para que você seja um crente que glorifique o nome do Senhor. Porque Jesus disse no Sermão da Montanha, para que as pessoas possam olhar para nós, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos orar. Pai amado, Pai santo, em nome do nosso Senhor Jesus, damos graças ao Senhor, porque antes nós só tínhamos em nós a natureza da carne, mas quando nós nascemos de novo, nós temos agora, Senhor, o Espírito Santo. Nós temos uma nova natureza em nós para se contrapor à natureza má da nossa carne. Mas nós temos, Senhor, nós temos que alimentar essa natureza do Espírito. Nós temos que alimentar o Espírito a cada dia, Pai amado, para que nós possamos estar cheios do fruto do Espírito, para que as pessoas possam olhar para nós, meu Deus querido, e ver o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio na nossa vida, Pai, e assim glorificar o nome santo do Senhor. Nos ajuda, Pai, a nunca descuidarmos, ó Pai querido, a nunca deixarmos de vigiar,
porque se deixarmos de vigiar, Pai, a natureza má da nossa carne terrena, Pai, vai sufocar o fruto do Espírito em nós. E aí, Pai, nós vamos desagradar o Senhor com palavras, com atitudes, com gestos, com coisas, ó Pai, que não vão agradar o Senhor e que será um mau testemunho também diante do mundo. Nos ajuda, Senhor, a ficar firmes nesta luta, Pai amado, até que o Senhor volte, ou até que o Senhor nos leve para habitar contigo no céu de glória. Mas nós sabemos, ó Pai, que vale a pena essa luta, que vale a pena essa luta, Pai, porque no final nós vamos receber a coroa da justiça que nos está reservada, a qual o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora eu aguardo a coroa da justiça que o justo juiz preparou para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Obrigado, Senhor, porque vale a pena lutar, combater esse bom combate, para recebermos no final a recompensa das mãos do Senhor. Eu oro em nome do meu Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Continue lutando muito, querido, para que você possa ser cheio do fruto do Espírito. E cuidado, não se descuide da sua carne, porque senão ela pode sufocar o fruto do Espírito na sua vida. Então, vigie sempre. E se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, para que a gente possa levar essa palavra a muito mais pessoas. E você pode curtir e pode também comentar a nossa mensagem. Que Deus te abençoe, com muita paz e com muita alegria. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.